Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de palestras do Ecofórum, com o tema Mudanças Climáticas, e hoje nosso esquema vai ser um pouquinho diferente. Nós teremos 3 palestras e depois, no encerramento do evento, nós vamos ter uma palavrinha com o professor e coordenador da disciplina, Luiz Fernando Magnago. Então, as palestras do dia serão: os efeitos das mudanças climáticas no padrão de distribuição das espécies, comigo mesma, Raíssa Santa Rosa; invasões biológicas frente às mudanças climáticas, com Wanda da Silva; e paraísos em risco, como as mudanças climáticas afetam as ilhas oceânicas, com Mariana Iancos. Lembrando que entre cada palestra nós teremos um intervalinho para dúvidas e discussões, e também que vamos fixar a lista de presença, tudo isso aqui no chat do YouTube. Deixe seu like no nosso vídeo e bom Ecofórum! Boa noite, vocês já devem estar acostumados a ver minha carinha por aqui, né, ao longo da semana. Meu nome é Raíssa, eu sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada aqui na UFLA, e como o tema desse Ecofórum é mudanças climáticas, eu escolhi falar um pouquinho sobre o efeito das mudanças climáticas no padrão de distribuição das espécies. Bom, o padrão de distribuição das espécies não é algo estático, ele sempre se modifica em resposta ao tempo e às variações de condições do habitat. Mas se a distribuição das espécies já é algo que se modifica, qual o impacto das mudanças climáticas nisso? Bem, o aumento das atividades antrópicas causou uma rápida mudança na temperatura. E essa alteração climática, ela vai ser responsável por redistribuir as espécies no mundo todo. Isso porque o aumento da temperatura altera a composição do ambiente, fazendo com que esse ambiente fique desfavorável para as espécies que vivem ali. Então, o efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies vai ser na variação da área adequada para a espécie e na exposição da espécie a condições desfavoráveis. À medida que o clima muda, as espécies tendem a se mover junto. Só que essa dispersão impulsionada pela mudança climática, ela vai depender de um fator chamado velocidade biótica. A velocidade biótica, ela depende da velocidade da dispersão da espécie e da velocidade em que ocorre a mudança. E para que essa dispersão ocorra bem, a velocidade da mudança tem que ser um pouquinho mais lenta que a velocidade da dispersão. Além disso, um problema que caminha junto com a mudança climática é a fragmentação, porque não adianta ter um ambiente propício para a espécie sobreviver, a espécie ter capacidade para se dispersar até esse ambiente, se não tiver rotas migratórias disponíveis para que ocorra essa dispersão. E atualmente, a fragmentação é um dos maiores problemas que afetam a biodiversidade. E aí, espécies que não conseguirem se dispersar vão ficar expostas a condições desfavoráveis, levando à redução populacional e podendo chegar até a extinção. E como são feitos, esses estudos sobre a distribuição das espécies? É através de um método chamado modelagem de nicho ecológico. Essa modelagem de nicho ecológico é uma abordagem utilizada para prever a distribuição probabilística de uma espécie no ambiente, através de estudos das condições bióticas da espécie e do ambiente onde ela está inserida. E aí, através desses dados, é feita a previsão da provável distribuição da espécie. E vale ressaltar que a dispersão das espécies é algo complexo e não vai ser somente em função das mudanças do ambiente, mas também em função das respostas dos organismos, das populações e das comunidades frente a essas mudanças. E atualmente, a modelagem de nicho ecológico tem sido a principal ferramenta utilizada para explicar a relação entre as espécies e o clima. Bom, eu trouxe alguns exemplos de estudos que utilizaram a modelagem de nicho ecológico para prever essa distribuição das espécies em resposta às mudanças climáticas. O primeiro estudo é de Salles e colaboradores, em 2020, onde eles analisaram a distribuição de 82 espécies de primatas endêmicos da Amazônia em resposta a 2 cenários de mudança climática.
O primeiro cenário foi analisado num cenário de mitigação, onde houvesse a redução de emissão de CO2, e o segundo cenário é sem essa mitigação de impacto. E aí esse mapa ele representa a relação entre riqueza de espécie e área. As áreas amarelas apresentam pouca ou nenhuma espécie, enquanto as áreas vermelhas apresentam uma maior riqueza de espécies. E aí, num cenário de mudança climática futura com mitigação de impacto, 67 espécies de primatas endêmicos, o que corresponde a 82%, serão expostos a condições desfavoráveis. Esse mapa, ele representa a relação de riqueza de espécies por magnitude da mudança climática na área. As áreas mais vermelhas apresentam um alto número de espécies e também uma alta magnitude de mudança, enquanto as áreas azuis apresentam poucas espécies e poucas mudanças, e as áreas brancas apresentam poucas espécies e muita mudança. E aí, comparando num cenário onde não haja mitigação de impacto, 77 das 82 espécies de primatas endêmicos serão expostos a condições desfavoráveis. Isso representa 94% dos primatas endêmicos. E aí, comparando a distribuição de espécies atual com o cenário de mudança climática e mitigação de impacto, a distribuição no futuro ela vai mudar um pouco. Eu coloquei dois mapas aqui para a gente comparar. O primeiro mapa é da distribuição atual, onde as áreas vermelhas apresentam grande riqueza e as áreas amarelas pouca riqueza. E o segundo gráfico o segundo mapa é uma relação de ganho e perda de espécie por área, onde as áreas vermelhas representam perdas de espécie e as áreas azuis representam um ganho de espécie. E aí a gente vê que essa porção um pouquinho mais para baixo no Brasil, que era meio laranjinha, ficou vermelha porque vai perder espécies, e as regiões que antes eram amarelas porque não tinha um grande número de espécies, agora estão azuis porque as espécies migraram para lá. E num cenário sem a mitigação desse impacto, a gente vê que o número de áreas vermelhas, o número de áreas de perdas de espécie aumenta um pouco. Só que não são só as mudanças climáticas que interferem no padrão de distribuição das espécies. A Amazônia, por si só, ela já apresenta barreiras de isolamento naturais, que são os rios, que afetam a dispersão dessas espécies. E nesse estudo, eles também consideraram o desmatamento como uma barreira de isolamento. E aí, comparando os cenários de mudanças climáticas mais desmatamento com a mitigação de impacto, a gente percebe que as áreas vermelhas de perda de espécie aumentaram muito. Eu coloquei o mapa de mudanças climáticas aqui sem o desmatamento, para a gente ver a distribuição. E aí, comparando o cenário de mudança climática e desmatamento com mitigação, com o cenário sem a mitigação, a gente percebe que essas áreas vermelhas de perdas de espécie aumentam muito mais e a distribuição de primatas endêmicos da Amazônia fica reduzida ali só na porção norte da Amazônia. E aí eu trouxe um exemplo da distribuição de uma espécie, que eles deram no artigo, o cuxil de nariz branco. São 4 gráficos representando os 4 cenários de análise. O primeiro é mudanças climáticas com mitigação de impacto. O segundo, mudanças climáticas sem essa mitigação de impacto. O terceiro, mudanças climáticas mais o desmatamento com mitigação de impacto. E mudanças climáticas e desmatamento sem a mitigação de impacto. Essa linha vermelha representa a margem de alcance da espécie e a mancha preta representa a distribuição. E aí a gente vê que conforme os cenários vão piorando, né, a distribuição da espécie vai reduzindo muito. A gente percebe ali que no cenário de mudanças climáticas e desmatamento sem a mitigação de impacto,
a distribuição da população já reduziu bastante. E a gente consegue perceber também que a distribuição da espécie até ultrapassou a margem de alcance em busca de um ambiente mais favorável, né? Como segundo exemplo, eu trouxe esse artigo de Silva e colaboradores, em 2018, onde eles estudaram a distribuição da erva mate em frente às mudanças climáticas. Eles também analisaram 2 cenários de mudança climática, o primeiro com mitigação de impactos, onde houvesse a redução do CO2, e o segundo sem essa mitigação de impactos. A erva mate ela possui uma ampla distribuição no sul e no sudeste do Brasil, que é esse primeiro mapa, esses pontinhos representam a distribuição, e também ela apresenta uma ampla distribuição de área favorável para a dispersão da espécie, que é esse segundo mapa. E aí, analisando num cenário de mudança climática com a mitigação de impacto, 66% dessa área de potencial de distribuição da espécie será perdida. E num cenário sem essa mitigação de impacto, 82% dessa área de potencial distribuição da espécie vai ser reduzida. E nesse estudo também foi relatado que a erva mate ela apresentou uma maior adequabilidade em áreas de maior altitude e áreas com baixa altitude se tornarão desfavoráveis para essa espécie. Bom, e como último exemplo, e não menos importante, né? Eu acho que é bem difícil a gente falar de mudanças climáticas sem falar das espécies que dependem das camadas de gelo para sobreviver, né? São clássicos. E eu trouxe esse estudo de McCracken, que analisou a mudança de hábitats das morsas em resposta às mudanças climáticas. As morsas, elas costumam descansar em camadas de gelo entre o seu período de alimentação. Só que o problema é que essa camada de gelo, ela possui uma variação sazonal, tendo a sua máxima extensão no inverno, em março, e sua mínima extensão em setembro. Isso lá no Alasca. Eu trouxe essa imagem de satélite do painel global de mudanças climáticas, que mostra fotos da última máxima e mínima dessas camadas de gelo. E essa linha amarela representa a média dos anos de 1981 até 2010, e a gente percebe que a camada máxima ela não alterou muito da média, mas a mínima reduziu quase que pela metade. E aí, McCracken, em seu estudo, ele relatou que essa extensão da camada de gelo, ela reduz 9% ao ano. E aí, seguindo esse padrão, numa previsão lá em 2090, a mínima da extensão da camada de gelo vai chegar a quase zero. Isso faz com que as morsas procuram outros locais para descansar entre seus períodos de alimentação. O problema é que nem sempre elas vão encontrar hábitats favoráveis para esse descanso e vão se submeter a situações que podem levar à redução populacional, como é o caso desse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. É um vídeo bem curtinho do documentário da Netflix, do Our Planet. É um documentário muito massa, eu acho que bastante gente já deve ter assistido, mas quem não assistiu, vale a pena dar uma conferida. A costa do extremo nordeste da Rússia. Esta é a maior concentração de morsas do planeta. Mais de 100 mil se aglomeram em uma única praia. Elas fazem isso por desespero, não por vontade própria. Seu lar natural é onde ocorre o gelo marinho. Mas o gelo agora recuou para o norte. E este é o lugar mais próximo de suas áreas de alimentação, onde elas podem descansar. Bizarro, né, gente? Eu também fico
chocada quando eu vejo, e olha que eu já vi muitas vezes. Bom, essas foram as referências que eu utilizei na minha apresentação. E com isso a gente conclui que as mudanças climáticas elas afetam drasticamente o padrão de distribuição das espécies e espécies que não se adaptarem a essas mudanças poderão chegar à extinção. Portanto, estudos desse tipo são muito importantes para que sejam traçadas medidas de mitigação de impacto e medidas de conservação da nossa biodiversidade. Obrigada pela atenção de todos. Eu estou aberta a dúvidas, a críticas e sugestões. Está aqui o e-mail, caso alguém tenha interesse em entrar em contato. E é isso.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Meu nome é Wanda e na palestra de agora do Ecofórum vou falar com vocês um pouquinho sobre invasões biológicas frente às mudanças climáticas. Para introduzir esse tema, eu trouxe uma definição do que vem a ser biologia de invasões. Então, a biologia de invasões, ela estuda espécies exóticas invasoras introduzidas pelo homem, que apresentam uma presença abundante no local em que são introduzidas, causando impactos negativos, sejam ecológicos, econômicos ou sociais. Eu trouxe aqui 4 exemplos de invasores do Brasil: o caramujo gigante africano, que foi introduzido por motivos gastronômicos, mas por não ter sido muito apreciado, a sua soltura em florestas e demais localidades trouxe alguns impactos para o ecossistema local. A pomba doméstica, que é uma pomba que se tornou uma praga, principalmente em centros urbanos, são vetores de doenças. O caracol-sol, que é o coral-sol, na verdade, né, que é um coral que foi introduzido recentemente no litoral brasileiro e causa bastante desequilíbrio nessa região. E a braquiária, que é uma gramínea também que invade bastante áreas de plantações e causa alguns infortúnios nessas regiões, principalmente rurais. É importante a gente destacar que nem toda espécie exótica é invasora, né? Então, essas espécies exóticas que são advindas de outra localidade geográfica pode não causar impactos nos locais em que elas estão. Eu trouxe um exemplo que é a falsa seringueira, a ficus elástica, que, apesar de ter sido introduzida, ser uma espécie exótica, ela não vem trazendo impactos como invasora, enquanto espécies exóticas que são invasoras, como, por exemplo, o javali, é uma espécie bastante agressiva, causa impactos e relações não muito agradáveis com espécies nativas, e tanto é que a sua caça é liberada no Brasil. Então, nesse sentido, como que essas espécies exóticas invasoras vão se comportar frente a mudanças climáticas como o aquecimento global, eventos catastróficos, aumento de precipitações, aumento de CO2 atmosférico, secas severas, principalmente pela relação de mudança de alcance, né, dessas espécies exóticas. Tanto as espécies exóticas invasoras como as nativas vão ter uma resposta semelhante, com a alteração também da sua abundância relativa no local em que elas vão se encontrar e também na alteração das suas interações com as demais espécies. A redistribuição das espécies é um dos fatores que mais irão chamar a atenção frente às mudanças climáticas. Então, eu trouxe essa imagem do trabalho de Peckel e colaboradores de 2017, que eles fazem uma relação sobre como a redistribuição das espécies, tanto nativas como invasoras, vão resultar em feedbacks climáticos na saúde do ecossistema e também no bem-estar humano, né? Essas consequências da redistribuição serão sentidas no equilíbrio do ecossistema por meio da diferença de abundância dessas espécies, tanto aumentando quanto diminuindo de uma forma drástica, na alteração das relações entre as espécies, se tornando muitas vezes desarmônicas. Essas consequências também poderão ser sentidas em respostas climáticas, como a diminuição de albedo em regiões polares, principalmente pela distribuição de invasoras coníferas que podem diminuir a reflexão de radiação solar nas regiões polares, trazendo um maior aquecimento nessa região, como também uma diminuição do sequestro de carbono. E essas consequências também podem ser sentidas no bem-estar humano, pela alteração dos serviços ecossistêmicos, diminuindo serviços básicos como a provisão de alimentos, equilíbrios do ecossistema, e também pode piorar a situação de
vetores de doenças, aumentando a transmissão de doenças por meio de mosquitos, por exemplo. Então, nesse sentido, as espécies de diferentes mudanças climáticas, elas vão ter diferentes respostas, pois cada grupo tem uma resposta diferente ao clima, pela mudança do seu habitat, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do estudo de Bellard e colaboradores, que eles fizeram uma modelagem para verificar como que será a porcentagem de invasão pelas 100 principais espécies mais invasoras do planeta nos próximos anos, né, frente às mudanças climáticas. Então, eles observaram uma diferença de respostas entre esses grupos, de forma que os anfíbios e aves tiveram uma queda na sua porcentagem de invasão, enquanto aquáticos invertebrados aquáticos e micro-organismos tiveram uma maior taxa de invasão prevista. E outros grupos, como invertebrados terrestres, eles tiveram diferentes respostas de acordo com as espécies dentro desse grupo. Ainda nesse mesmo estudo, eles fizeram uma relação do local com essas mudanças climáticas em relação às espécies invasoras. E eles observaram que, dependendo do local, também haverá uma diferença na porcentagem de invasão nos próximos anos, de forma que locais como a floresta de coníferas nessa região dos Estados Unidos pode aumentar a invasão, enquanto regiões como a floresta tropical pode haver uma diminuição na porcentagem de invasores. Outro estudo que fala sobre a invasão de plantas no Brasil apontou também que há uma diferença, que pode não haver tanta diferença nas invasões de plantas em relação às mudanças climáticas no futuro. Nesse estudo, aqui na figura A, eles apontam como é atualmente a invasão, a porcentagem de invasão aqui na costa leste do Brasil, e como que essa riqueza de invasões irá diminuir, não tão drasticamente, mas manter um certo grau de semelhança com o que será atualmente, mesmo no futuro, com as mudanças climáticas. Um outro estudo do Sri Lanka mostra ao contrário disso. Eles estudaram umas regiões de proteção ambiental que prevêem que as plantas invasoras irão aumentar no país. Então, a gente pode considerar, frente a esses exemplos de estudos, que os modelos eles são limitados, eles apresentam diferentes perspectivas da relação das espécies invasoras em relação às mudanças climáticas. Pode haver uma tendência de dados quando se observa, por exemplo, aqui no Brasil, em relação às plantas invasoras. Pode haver uma maior quantidade de estudos nessa região, por isso que se identifica mais invasores nessa área, e não necessariamente porque as mudanças climáticas irão tender a maior invasão nessas áreas. O local, né, influencia bastante nas respostas das espécies frente também às mudanças climáticas. Os fatores que são considerados nos estudos, eles podem também criar uma tendência nesses dados, modificando a forma em que a gente observa essas mudanças. E também é importante considerar a instabilidade da previsão do futuro, pois as atividades estão mudando a cada dia, podem se intensificar mais ou se tornar mais amenas, então os impactos eles sempre são mais instáveis. Em frente a esses impactos,
tanto de invasores como de mudanças climáticas, é importante a gente pensar algumas ações mitigatórias e resilientes para que esses impactos sejam diminuídos, né? Então, ações de controle de invasores, iniciativas políticas e participação social se fazem bastante necessárias. Dentro do controle de invasores, a prevenção dessas invasões, evitar que essas invasões aconteçam mais ainda no futuro, escolha de métodos que sejam mais eficientes para controlar as invasões que já estão acontecendo, estabelecer um monitoramento para as espécies que sejam invasoras mais agressivas, promover um estudo que seja mais eficiente e que mostre mais diferenças entre essas espécies, também as diferenças de escalas de locais. Entre as iniciativas políticas, é importante se identificar, através dos estudos, novas estratégias políticas que sejam efetivas e que estabeleçam parcerias não apenas locais, mas como globais e continentais, como tem sido feito nos tratados a cada período entre os países. A participação social é bastante importante, principalmente se a gente incluir os cidadãos nos estudos científicos, fazer com que essas pessoas se sintam parte do ambiente e parte da realização dessas invasões, desses impactos, para que eles possam observar a necessidade de diminuir esses impactos e informar de forma mais acessível as pessoas para que todo o conhecimento científico não fique apenas para quem desenvolve, mas também chegue aos gestores e às pessoas. Nesse sentido, para a gente concluir essa conversa rápida sobre como as mudanças climáticas irão impactar as invasões biológicas, a gente pode apontar, né, que cada espécie corresponde de uma maneira diferente, de acordo com a sua fisiologia, com o seu habitat, seu nicho. Cada local irá contribuir também para uma resposta diferente, pois também os impactos deles ocorrem em diversas escalas, tanto locais, continentais e globais, e isso deve ser considerado. Diversos fatores influenciam nessa dinâmica, não apenas alterações no clima, mas também a forma de uso da terra, as atividades humanas. Ainda há uma falta de conhecimentos detalhados sobre essa relação entre espécies invasoras e mudanças climáticas, apesar de muitos estudos terem sido realizados ultimamente, ainda são poucos os detalhes, né, que se obtém. E também, por final, e não menos importante, a conscientização social e política, que ela se torna uma ferramenta muito importante para que esses impactos da realização de invasão por espécies exóticas e também pela intensificação das mudanças climáticas pelos impactos realizados. Então, a conscientização ela se faz uma ferramenta para conscientizar e diminuir esses impactos. Então, eu agradeço a atenção de todos. Estarei aberta para perguntas. Deixo aqui meu e-mail para quem quiser me mandar alguma pergunta ou algum questionamento. Também posso enviar as referências que eu apresentei hoje aqui para vocês. E é isso. Muito obrigada. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana, sou aluna de doutorado do Programa de Ecologia Aplicada da UFLA e vou falar um pouco para vocês hoje sobre como as mudanças climáticas afetam ilhas oceânicas. Como todos nós sabemos, ilhas são porções de terra cercadas de água por todos os lados. Esses ambientes apresentam um certo grau de isolamento de outros ambientes terrestres e essa condição favorece a especialização de espécies e o surgimento de espécies únicas, que nós chamamos de endêmicas. Muitas dessas espécies se encontram atualmente ameaçadas de extinção. Estima-se que cerca de 1/3 de todas as espécies ameaçadas do planeta são espécies habitantes de ilhas e que mais de 80% de todas as espécies já extintas habitavam ilhas. Um fato recente vem intrigando os cientistas, né, e vem chamando atenção para diversos estudos, e é o desaparecimento de ilhas oceânicas. Bom, mas como assim, né? Como as ilhas vêm desaparecendo? O que está acontecendo? Exatamente isso. Elas vêm desaparecendo ou reduzindo significativamente sua área. Esse fato tem chamado a atenção porque ele está muito intenso nos últimos anos, né? E aí, como a gente pode ver nesse estudo aqui, conduzido com imagens de satélite, entre a década aí de 40 até hoje, esse estudo aqui foi conduzido na região do Pacífico, nas Ilhas Salomão, né? Um país da Oceania, e os cientistas verificaram que 5 ilhas desapareceram completamente e que outras 6 tiveram uma redução muito significativa de sua área. Nesse caso aqui, essa primeira ilha que a gente está mostrando aqui na letra A, é uma ilha que teve mais de 50% de sua área reduzida, entre a década de 40 e os dias atuais. A gente pode ver essa área em azul, né? Esse contorno em azul da ilha aqui, que representa o que era a borda da vegetação na década de 40. E aqui em vermelho, o que é a borda da vegetação em 2014, quando o estudo foi conduzido. A gente vê que, com o passar dos anos, ó, em azul, década de 40, década de 60 em verde, não tem uma mudança tão drástica. Em 2002, houve uma mudança, mas ela ainda não é tão nítida, né? E aí, a partir aqui de 2011, essa ilha reduz significativamente. O mesmo aconteceu com essa outra ilha na mesma região. A gente vê aqui, ó, na década de 40, década de 60, por volta de 2000, início da década de 2000 aqui, né? A gente começa a ver uma redução significativa. Por volta aqui de 2011, já tem uma redução drástica. E em 2014, a gente nem vê o contorno da vegetação, porque ele já não existe. Então, nessa região, 5 ilhas desapareceram, 3 ilhas tiveram uma redução de mais de 50% de sua área, e outras 3 ilhas reduziram cerca de 20% de sua área. Mas esse caso não é isolado no mundo. Isso também foi observado na região ali da Índia. Entre a Índia e Bangladesh, uma ilha desapareceu completamente em 2010. Essa ilha era habitada, né, tinha uma população relevante nessa ilha, e ela era disputada por esses dois países há mais de 30 anos. Em 2010, ela simplesmente desapareceu. Bom, isso seria assustador, né, se fosse só esses casos, mas além deles tem vários outros, como esse outro caso aqui na Índia, em que uma ilha habitada por 10 mil pessoas simplesmente desapareceu. Esse marcador vermelho aqui no mar, né, aqui na verdade é uma região de delta, é um encontro aqui de rio com o mar, e nessa região existiu uma ilha habitada por 10 mil pessoas, isso não é um erro do marcador do Google, inclusive se vocês tiverem curiosidade, podem digitar o nome dessa ilha que vocês vão ver esse marcador. Isso aqui, essa imagem foi eu que tirei um print da imagem do Google mesmo, e vocês vão ver esse marcador indicando onde existia essa ilha, que não existe mais. Além dessa ilha, né, além desses casos todos que eu já citei, um outro caso foi observado também aqui mais próximo de nós, né, no Havaí, que foi o caso dessa ilha, que desapareceu entre maio e outubro de 2018. Essa ilha, ela era extremamente relevante para a conservação de uma espécie ameaçada de extinção de tartarugas verdes, e 70% das tartarugas da região nidificavam nessa ilha, se reproduziam nessa ilha, e essa ilha simplesmente desapareceu entre maio e outubro de 2018. Bom, mas o que está acontecendo no mundo, né, que tem feito com que tantas ilhas desapareçam? O que os cientistas estão encontrando como respostas para isso ou possíveis causas?
A maioria dos estudos indica que as causas estão relacionadas aí às mudanças climáticas e ao aquecimento global. Mas como assim, né? O que exatamente tem feito essas ilhas desaparecerem? Um dos principais motivos é o aumento do nível dos mares. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? As geleiras têm reduzido significativamente sua área. É o caso aqui, né, do Ártico. A gente pode ver que havia uma geleira significativa aqui por volta da década de 70 e que por volta de 2020 essa geleira já teve uma redução muito significativa. Essa geleira derretendo, ela aumenta o nível dos mares e isso tem feito com que muitas ilhas desapareçam. Um outro fator relevante apontado pelos estudos é o aumento da frequência de grandes furacões, que foi, por exemplo, o que fez com que desaparecesse aquela ilha do Havaí. Depois de um evento desses, é que a ilha desapareceu completamente. Então, vários estudos têm apontado, né, que a frequência de furacões com o aumento da temperatura, ele não só tem aumentado, como ele deve aumentar ainda mais nos próximos anos. Nesse estudo especificadamente que eu estou citando aqui, eles fazem uma projeção com um aumento aí de 1,5 grau na temperatura e com 2 graus, e eles veem que existe uma diferença do que a gente tem hoje, que já é maior do que tinha no passado, né? Com relação aos próximos anos, aí, se a gente tiver um aumento de 1,5 grau, e ainda mais drástico esse aumento na frequência se a gente tiver um aumento de 2 graus. E quais as consequências disso para a conservação da biodiversidade, para o mundo, para as populações? O que acontece se essas ilhas desaparecerem, né? O que muda a vida das pessoas? O que muda em termos de conservação do meio ambiente? Bom, um dos principais problemas, né, deste desaparecimento de ilhas que vem sendo observado é que nós já temos hoje os primeiros refugiados climáticos, que são pessoas que foram obrigadas a deixar seus locais de origem, né, por causa da elevação do nível das águas, e que elas tiveram que migrar para outros países, para outras áreas. Alguns países, inclusive, já estão comprando áreas em outros países para migrar suas populações, porque existe a expectativa de que em 10, 20, 30 anos o país não vai mais existir. Países inteiros têm se programado para deixar de existir nas próximas décadas. Então, isso é muito sério e isso vem acarretando uma série de outros problemas. Como, por exemplo, o aumento da pressão antrópica sobre os ecossistemas remanescentes. Lembram daquele caso que eu falei da Índia, que existia uma ilha habitada por mais de 10 mil pessoas que desapareceu? Para onde que essa população foi? No caso específico, a população veio para essa outra ilha aqui, situada bem próxima a ela, mas houve um aumento aqui, né, de 10 mil pessoas da noite para o dia, né, em um período de tempo muito curto. Então, isso aumentou significativamente, né, o impacto antrópico sobre essa ilha. Isso vai se repetir em diversos locais, porque as populações que vão migrar, elas não necessariamente vão migrar para áreas já ocupadas, elas vão migrar para áreas ainda não ocupadas, possivelmente áreas conservadas. Então, isso é uma preocupação muito grande. Além disso, né, nós temos um outro problema, que é propriamente o desaparecimento das espécies endêmicas pela própria ação da mudança climática. Não necessariamente pela ação direta e antrópica, né, mas em decorrência da ação do homem. As mudanças climáticas, elas têm elevado o nível das águas, dos mares, têm causado esse aumento de furacões e muitas ilhas devem se extinguir nos últimos anos, devem desaparecer ou ter alterações drásticas aí na sua área e nas suas características, né, de clima, de temperatura, de pluviosidade. Isso deve colaborar aí com o desaparecimento de diversas outras espécies. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele foi realizado, né, uma simulação, uma projeção de gêneros endêmicos, né, que devem desaparecer nos próximos anos. E essa simulação foi feita para monocotiledôneos especificadamente, e os autores identificaram quais seriam as áreas de maior sensibilidade para o desaparecimento dessas espécies. Aqui nessa linha preta, a gente tem aqui, ela mostra para nós onde que estão as maiores concentrações de ilha. A gente vê aqui que esses picos correspondem a onde existem ilhas, né? Então, a gente tem aqui demonstrando as concentrações de ilha ao longo do mundo, né, considerando latitude e longitude. E a linha vermelha mostra quais as áreas mais sujeitas aí a perdas de diversidade, principalmente de gêneros endêmicos. A gente vê, chama bastante atenção, né, essa região aqui de Madagascar, próxima aqui da costa africana.
A região do Pacífico, né, que deve sofrer bastante aí com essa questão das mudanças climáticas, e aqui a região do Caribe. Então, assim, não é um fenômeno local, né, é um fenômeno mundial, e esses estudos aqui têm demonstrado quais são as áreas mais susceptíveis a essas mudanças. Nesse trabalho aqui especificadamente, o autor considerou o aumento do nível dos mares, né, considerou essas mudanças na pluviosidade, mudanças na temperatura e como as espécies vão responder a elas. Mas ele não considerou respostas específicas, né? Ilhas que tenham talvez um maior número de espécies endêmicas, isso não foi considerado por ele. Ele considerou só a probabilidade aí de que essas ilhas venham a sofrer mais drasticamente com essas mudanças climáticas. E esse autor, ele discutiu que as ilhas, né, ele também não considerou, mas ele discutiu que é importante ter em mente que as ilhas, elas apresentam diferentes vulnerabilidades. Aquele estudo dele foi uma estimativa global, né, de áreas mais sujeitas aí às mudanças climáticas, né, e suas consequências, mas que a gente também tem que considerar, né, talvez em estudos futuros mais específicos, as diferentes vulnerabilidades das próprias ilhas. Por exemplo, ilhas sedimentares, como essa aqui, ó, essa imagem aqui, elas são mais sujeitas a, ao desaparecimento, às consequências das mudanças climáticas, do que ilhas rochosas, que têm uma estrutura mais forte, mais robusta e geralmente têm maiores altitudes. Então, essas ilhas sedimentares devem sofrer mais do que as ilhas rochosas. E, por outro lado, as ilhas associadas aí a recifes de corais, elas têm uma resposta imprevisível, que vai depender muito da resposta dos corais. Isso porque existem alguns casos, inclusive, que essas ilhas têm aumentado com o aquecimento global, porque, por algum motivo ali, os corais aumentaram naquela região. Em outras regiões, os corais têm morrido e têm reduzido essas ilhas. Então, as respostas nas ilhas aí, que são formadas aí por recifes de corais, elas vão depender de como os corais vão responder ao aquecimento global. Mas aí os autores deixam muito claro essa questão de que as ilhas rochosas seriam talvez as ilhas menos vulneráveis, embora elas possam sofrer, tanto as ilhas, né, quanto suas espécies, elas possam sofrer aí as consequências de mudanças climáticas com aumentos na temperatura, ou redução da temperatura, alterações na pluviosidade. Isso não quer dizer que elas não vão sofrer com isso, mas elas talvez sejam menos susceptíveis aos aumentos aí no nível dos mares e essa questão propriamente dita aí dos furacões e aumentos dessas intempéries, né? Os autores também fazem uma colocação bastante interessante de que, pela projeção deles, ilhas pequenas e com menores elevações seriam as mais vulneráveis, e que essas ilhas geralmente apresentam as menores diversidades de espécies. Então, você teria uma perda de espécies menor se essas ilhas desaparecessem. Mas, ao mesmo tempo, eles ponderam uma outra questão, que essas ilhas menores e mais isoladas, elas podem também ser ilhas que abrigam as espécies mais raras e ameaçadas. E, com isso, a perda delas significaria necessariamente a perda da espécie. Então, eles discutem que é muito importante que sejam feitos estudos específicos, né, considerando outros parâmetros que eles não consideraram, para se chegar a conclusões mais precisas sobre isso. E por fim, né, eles argumentam que estudos de previsão como esses que eles realizaram, eles são extremamente relevantes, né, e necessários no contexto de mudanças climáticas que nós estamos vivendo e que eles podem auxiliar muito no planejamento e gestão. Tanto para alocação de populações, né, para onde que essas populações vão, e como também para como conservar esses ambientes e como que a gente pode fazer para protegê-los ou mesmo mitigar essas mudanças climáticas, né? Reduzi-las, o que que nós podemos fazer. Então, eles destacam aí a importância de que sejam feitos estudos para outros grupos, estudos considerando mais variáveis, e eles sugerem que essas projeções sejam consideradas tanto para populações humanas, quanto para outros grupos de seres vivos, como os animais ou outros grupos de plantas. Pessoal, essas são as referências que eu utilizei na apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Muito obrigada e qualquer dúvida eu estarei aqui no chat para responder as perguntas. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite.
Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, assistindo o Ecofórum. Hoje foi o último dia, então venho aqui apenas encerrar este magnífico evento. Eu sou o professor Luiz Manhago, coordenei essa semana de seminários, juntamente com os alunos da pós-graduação em Ecologia Aplicada da UFLA. Venho aqui agradecer a todos os palestrantes pela qualidade das palestras, pelos temas abordados, extremamente, várias literaturas novas que foram conhecidas por todos nós durante as revisões bibliográficas que os alunos fizeram para montar os seminários. Queria muito agradecer aqui a competência da comissão organizadora deste evento, que todos os dias ficaram aí alinhados, um ambiente super saudável de organização, né, de alegrias, de risadas nos bastidores, né, durante a organização, várias atividades foram pensadas, como podemos fazer, como podemos resolver isso, né? Então, muito obrigado a todos. Essa semana foi muito enriquecedora em termos de temas abordados, foram passados aí para todos nós conhecimentos sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, sobre a Mata Atlântica, sobre a Caatinga, sobre os oceanos, e sobre serviços ecossistêmicos e as suas importâncias na mitigação ou, né, como agentes que vão sofrer como o impacto das mudanças climáticas globais, né? Tivemos temas variados, abordando diversidade, abordando sistemas agroflorestais, de agricultura familiar, de ambientes cavernícolas, de espécies de vertebrados, da flora e etc. Né? Os diversos tópicos que a ecologia aplicada pode tratar. Então, fiquei muito feliz pela diversidade de abordagens que foi feita aqui, pela criatividade de todos os palestrantes. Esse é um tipo de apresentação diferente para todos nós, está se tornando mais comum, mas é evidente que a gente sempre teve aquela palestra presencial, aquele seminário presencial, e estamos ainda descobrindo sempre as melhores maneiras de trazer conhecimento para vocês. E esse time fez isso muito bem, né? Trazendo aí diversas tecnologias que foram aplicadas aqui para tornar os seminários mais atrativos para todos vocês em todos os inícios da noite, né? Tivemos ali o lanche da tarde acompanhado por uma boa ciência desenvolvida pelos alunos aqui. Então, pessoal, tratamos aí de um tema super importante, né? Estamos no ano da COP 26, vai ser no final do ano, em novembro, então foi muito bom ter tido esse conhecimento, né, e passado esse conhecimento para todos vocês num ano tão importante. Ou seja, como podemos mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou mesmo entender melhor seus impactos. Então, muito bem escolhido o tema, tá? Espero que todos tenham aproveitado. Os vídeos vão ficar gravados aqui, estarão disponíveis no YouTube, para quem quiser assistir, buscar uma literatura e etc. E todos os alunos e também eu estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas ou para contatos, ok? Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, mantenham a saúde, estamos numa pandemia e vacina para todos. Boa noite.